A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Lucas, o capítulo 24, versículo de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aí alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estavam convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A tônica da liturgia de hoje, queridos irmãos e irmãs, recai sobre a presença de Jesus ressuscitado no meio dos discípulos. É próprio desse tempo pascal e do desejo de paz, algo novo que a ressurreição traz para nós, manifestado por Jesus, para que os discípulos possam anunciar o Evangelho com o coração confiante no Cristo ressuscitado. Os que o encontram no caminho de Emaús e o reconheceram a partir o pão, como vimos no Evangelho de ontem, estão hoje contando aos demais este maravilhoso encontro. Nem chegam a terminar de narrar o fato quando o próprio Jesus reaparece para eles. Primeiro ensinamento que nos dá esse episódio: toda vez que testemunhamos o anunciado ou anunciamos o Cristo ressuscitado, ele se faz presente entre nós. Fazer memória é uma forma de tê-lo presente. E esta é a essência da celebração eucarística. Celebramos o memorial pascal de Cristo. Cristo aparece onde eles estão reunidos e se coloca no meio deles. Segundo ensinamento: colocar-se no meio significa que a partir de agora, ele, Cristo ressuscitado, deve ser o centro da fé dos discípulos. Deve estar no centro de suas vidas, de suas ações, e isso serve também para nós. Depois de se colocar no meio deles, lhes deseja a paz, para que a primeira manifestação verbal de Jesus é justamente a paz, porque os discípulos estavam ainda com o coração afetado pelo ocorrido dias antes, da crucificação e da morte. A dor era tamanha que impedia que tivessem paz no coração. Terceiro ensinamento: quem não tem paz no coração não pode perceber Cristo ressuscitado, nem tampouco anunciá-lo. Por esta razão, o desejo que eles tenham paz é fundamental para o anúncio da ressurreição. Várias vezes, quando Jesus aparece, vai transmitir esta paz ao coração dos discípulos.
Durante a refeição, Jesus busca abrir a inteligência deles. Vale lembrar que esta expressão tem aparecido todos os dias do episódio da aparição de Jesus. A inteligência se abre quando lemos as Escrituras. Elas nos elucidam, tornam claro para nós tudo a respeito da ressurreição e nos mostram o que devemos fazer. Toda vez que lemos a palavra de Deus e a colocamos em prática, entendemos e participamos do mistério da ressurreição. Não é por acaso que a gente vive insistindo para que nosso povo leia a Bíblia, leia de acordo às nossas orientações, como por exemplo agora no tempo pascal, porque às vezes você corre o risco de ler aleatoriamente, que é importante, mas quando você lê de maneira orientada, você vai lendo com mais atenção, acompanhando o que a liturgia propõe, ou então no estudo bíblico. Desse modo é importante incentivar as nossas comunidades a lerem também a palavra de Deus, a participar de estudos, círculos bíblicos. Esse procedimento abre nossa inteligência para perceber, compreender a ressurreição de Jesus. Encontramos nesse gesto dos discípulos aquilo que nós precisamos para sermos também anunciadores de Jesus e testemunha da ressurreição. É com esses gestos concretos de amor, de solidariedade, que daremos testemunhos e traremos para Cristo os que estão afastados dele. Busquemos, portanto, viver o que a palavra propõe, viver a presença do ressuscitado na vida de cada um de nós. Ele continua aparecendo, reaparecendo, nos recomendando, nos trazendo o dom da paz, nos convidando a abrir a nossa mente à luz da palavra, que não foi feita para alienar pessoas, mas para abrir a nossa mente e o nosso coração para acolher o melhor que Deus tem para cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é